No vídeo de hoje vamos trazer mais uma empresa da área de transporte aéreo, a Gol. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Começando então com um pouco da história da empresa, que teve seu primeiro voo em 2001. Já em 2003, a empresa trouxe uma novidade muito usada hoje, que é o Web Check-in. Em 2004, a empresa fez o seu IPO e também começou a voar em sua primeira rota internacional para Buenos Aires, na Argentina. Em 2006, a empresa inaugurou seu novo centro de manutenção em Minas Gerais. Em 2007, no episódio Triste para a Varig, que foi uma grande empresa aérea que primava pela qualidade, a Gol adquiriu a empresa, que deixou de existir e teve toda a sua frota incorporada à Gol. Em 2011, houve uma parceria estratégica com a Delta Airlines nos Estados Unidos e a aquisição da Webjet. Em 2013, a empresa fez o IPO do Smiles, programa de milhas que veio junto com a aquisição da Varig. E em 2014, a Gol fez mais um grande acordo estratégico, desta vez com a Air France e KLM. Uma visão macro da estrutura da empresa chama a atenção uma diretoria executiva de gente de cultura, algo um tanto quanto não usual. Parece um pouco desnecessário esse tipo de estrutura da empresa, é difícil até entender qual que é a motivação disso, e as demais itens da estrutura corporativa dela são normais para uma empresa desse grande porte. As ações ordinárias estão praticamente em sua totalidade na mão da Fundo Voluto, que tem a participação da família Constantino, fundador da empresa, e o outro fundo, o MobFia, tem participação relevante também nas ações da Gol. E por fim, temos a participação da PATH, uma holding americana que completa as três principais acionistas da Gol. Vamos falar um pouco sobre a visão da Gol sobre a perspectiva econômica do país. A, a empresa está apostando num crescimento da taxa Selic até 2022, com uma diminuição dessa taxa daí para frente, com a inflação e o dólar voltando aos patamares mais normais ali do que aconteceram no momento. O preço do petróleo, apesar do patamar em torno de US$ 80, é esperado uma redução para US$ 60 até 2026. São somente expectativas que a empresa está, evidente, usando no seu planejamento. Em termos de número de fatalidades de Covid por dia, a empresa prevê uma queda dos números até o final do ano, em patamares bem baixos, o que parece ser bem sensato pelo que a gente tem observado no país no momento. Mas o que preocupa, e a gente pode ver pelo gráfico acima, é o aumento de número de casos nos países europeus. Mesmo vacinados, pode ser um ponto de atenção para o Brasil aí, caso essa onda chegue até o país. As estimativas de vendas e de números de voo, mesmo com a redução dos casos de Covid, me parecem um pouco otimistas aí até o final do ano. Vamos ver se de fato vai acontecer esse movimento que a Gol prevê. E agora umas estimativas da empresa para o final de 2021. O PIB do país crescendo 2,6%, uma receita operacional líquida da empresa de 2,6 bilhões de reais e a relação dívida por EBITDA em 5,2. Ainda assim, um patamar bastante elevado. No terceiro trimestre, a empresa retornou para todos os mercados domésticos onde atuava antes da pandemia, chegando a 84% da malha aérea que era atendida antes da pandemia. Para o último trimestre do ano, a empresa pretende retomar a malha internacional regional, pelo menos, crescendo assim o indicador ASK, que são os assentos quilômetros disponíveis, mas ainda assim ficaria em 28% menor do que estava disponível no quarto trimestre de 2019.
Os destaques da empresa, comparando agora os dados com a Azul, aliás, se você quiser ver um vídeo da Azul, veja em nosso canal. Em termos de venda bruta, a Azul foi ligeiramente maior do que a Gol. A pequena diferença até, 2,7 contra 2,5 bilhões. O ASK, que é o assento quilômetro disponível, acabou sendo maior na Azul do que na Gol, indicando maior número de voos e explicando as vendas ligeiramente maior. O RPK, que é a receita por passageiro quilômetro, foi maior na Azul do que na Gol. A Gol, no entanto, conseguiu uma taxa de ocupação maior que a Azul por uma pequena diferença. E o RASK, que é a receita por assento quilômetro disponível, e o CASK, que é o custo por assento quilômetro disponível. A Gol apresenta valores bem menores desse indicador, uma vez que é uma empresa low cost, mas a diferença de receita e o custo da Gol está maior do que a Azul, indicando uma folga, né, maior para a empresa em cada assento oferecido. Ou seja, né, se a gente pegar essa diferença do RASK e do CASK, no caso da Gol, essa diferença é maior, ou seja, para cada assento disponível na Gol, a empresa consegue fazer um valor de centavos maior do que a Azul. E, de certa forma, acaba indicando que a Azul está com os custos mais pressionados e tem focado num pouco diferente, né, da Gol, focado um pouco mais aí na qualidade e no maior nível de entretenimento a bordo. Os últimos números macros, né, da empresa Gol, a geração líquida de caixa da empresa ficou em 2 milhões de reais por dia e também está com um valor importante em caixa. Ainda mais chegando aí nesse momento final aí da pandemia, né, que a gente deve ter o término aí, esperamos em breve, né? Um pouco mais de dados operacionais da empresa, comparando os 9 meses de 2020 com os 9 meses de 2021. Em termos de voo doméstico, já que voos internacionais não foram retomados ainda na Gol, né, houve um aumento de 18% na receita por passageiro e também quase 17% no, nos assentos quilômetros disponíveis. Esses são bons indicativos de que, de fato, houve um melhor cenário esse ano em relação ao ano anterior. Já os dados financeiros dos 9 meses, a gente tem um aumento de 23% quase no custo por assento. Isso se deve a um aumento de quase 23% no preço do litro do combustível em reais. Esse é um dado para lembrar que o quanto que a variação desse insumo pode afetar o custo aí de uma empresa aérea. Comparando os dados financeiros da empresa, em 2020 a gente teve um item muito relevante de variação cambial, apontado ali no gráfico, que neste ano não foi tão alto assim. Com isso, o prejuízo por ação apontado pela empresa no ano de 2021 acabou sendo maior ainda do que o ano de 2020, por conta especialmente aí dessa variação. Agora, eu considero, acho que o mais polêmico em relação à Gol. A empresa apresentou uma proposta de aceleração da troca de sua frota de aeronaves, hoje composta aí, em sua maioria pelo 737NG, que é o New Generation, para o 737 MAX. A princípio, a troca da frota por uma aeronave que economiza, segundo alguns sites apontam, cerca de 14% de combustível, não é uma má notícia. No entanto, acho que o maior questionamento que fica ali fica por conta da aeronave escolhida pela empresa. O 737 MAX ele foi um grande lançamento da Boeing, mas em 2018 já começaram a aparecer os problemas. Um avião caiu na Indonésia e logo em seguida, em 2019, a gente teve uma queda de um segundo avião desse mesmo modelo, pouco antes aí da pandemia, né, da Etiópia.
Os voos foram suspensos no mundo todo, considerando que os dois acidentes tinham características assustadoramente similares, né? Ambas aeronaves começaram a ter variações de altitude cada vez maiores antes de cair, né, e que levou à fatalidade de todos os seus ocupantes. Essa suspensão dos voos demorou 20 meses. Nesse momento, já estávamos com a pandemia ocorrendo, quando a FAA, que é a agência americana, né, aprovou o avião para voar novamente e retomar a venda dos modelos da Boeing. E a essa altura também foi um dado importante para a Boeing, que já estava aí amargando aí os efeitos da pandemia. E apesar da gente ter a aprovação das agências reguladoras e tudo, foram reportados agora problemas, e já em 2021, de ordem elétrica no avião, ameaçando até uma nova parada de toda a frota. 16 companhias foram informadas pela Boeing, né, desses problemas envolvendo o avião. Mas o que eu considero importante ser falado aqui é o risco para o investimento. Se por qualquer motivo outro avião desse vier a ter algum problema, incidente sério ou mesmo até acidente, a desconfiança em relação à aeronave irá aumentar mais ainda. E aí a Gol, ela vai correr um risco muito grande de ter uma parte maior ainda da sua frota no chão novamente, até que se solucione o problema. Exemplo do que aconteceu ali, que ficaram 20 meses de avião parado. A Gol, ao meu ver, ao acelerar essa migração, especificamente para esse tipo de aeronave, está assumindo um risco de ter um impacto ainda maior com qualquer eventualidade desse tipo. Sem contar o próprio dano para a imagem da empresa, já que os clientes podem começar a se questionar e optar por outras empresas que não possuem essa aeronave na frota. Lembrando que a única empresa aérea que possui o 737 MAX na frota atualmente é a Gol. Enfim, me parece que a empresa está assumindo um risco maior ao insistir nessa troca. E só para complementar, né, os modelos NG do 737 não apresentaram um histórico tão controverso assim. Um outro comentário é no sentido da aquisição da participação minoritária do Smiles, que deve gerar alguma receita adicional para a Gol. O número de clientes do Smiles segue crescendo, e no terceiro trimestre de 21, houve um maior número de resgate de milhas desde que começou a pandemia, um sinal já que estamos buscando um retorno aí à condição anterior. Por fim, vemos o efeito do RASK, é a receita por assento quilômetro disponível, de 26,31. Se considerar o PRASK líquido, a receita líquida por assento quilômetro disponível, fechando em 24,28. O custo está em 21,66 por assento quilômetro disponível. Mas vale observar, segundo o gráfico logo em cima, que o combustível representa quase 50% desse valor, em 9,32, e cresceu 44% no último ano. Portanto, o preço do petróleo deve pressionar cada vez mais o resultado das empresas aéreas, especialmente a Gol. Com isso, o EBITDA do terceiro trimestre de 21 ficou aí na ordem de 2 bilhões de reais. O gráfico do PRASK, vemos que antes da pandemia, no último trimestre de 2019, esse valor chegou a 27 centavos. Mas, de fato, com a pressão do preço do combustível, inflação de outros custos também, e também a falta de um crescimento significativo pós-pandemia, devem continuar pressionando a empresa. Um modo resumido dos resultados do terceiro trimestre de 21, a gente observa o impacto de todas as parcelas de custos, especialmente o custo de combustível e variações cambiais, que levaram o lucro da empresa para o campo negativo neste trimestre. Acho válido também comentarmos sobre o impacto da pandemia sobre esse tipo de empresa. Vemos aqui como a posição de caixa da companhia se resumiu
se reduziu pela metade logo no início da pandemia. E agora, em 21, com as consequências da pandemia já mais claras, tivemos um salto no indicador dívida líquida por EBITDA, fazendo com que ficasse em um patamar não antes praticado. Vamos agora para os dados históricos da ação da Gol. Em termos de lucro, tivemos somente lucro positivo, no campo positivo, no ano de 2016. Nos outros anos, foram prejuízos registrados pela companhia. A relação preço por lucro não faz sentido nesse cenário, uma vez que são diversos anos de prejuízo. É evidente que sem lucro a ação também não tem sido uma pagadora de dividendos. E esse gráfico resume bem como tem sido esse cenário da empresa, inclusive o impacto bastante relevante nos anos de 2020 e 2021, com o desenrolar da pandemia. O líquido segue no campo negativo e caindo, o que não é um bom indicador para investidor. Já a relação preço por valor patrimonial não faz sentido também, já que estamos no campo negativo. Falando um pouco mais da dívida da empresa, temos um valor de 444 milhões vencendo agora no quarto trimestre de 21. Depois, somente item mais relevante vai ser apresentado em 2024. A dívida bruta da empresa cresceu 14% em um trimestre, impactando também a dívida líquida. A relação dívida por EBIT está muito elevada. Esse é um ponto importante também para a atenção do investidor que eventualmente pretende investir em Gol. As ações estão sendo negociadas próximas a R$ 18 e vale um destaque que deve demorar para chegar no valor de antes da pandemia, como podemos ver no gráfico, pois esse tipo de empresa foi um dos tipos mais duramente afetados, né? As estimativas dos analistas avaliam uma projeção de R$ 22 em média, crescimento de 25%. Mas vale ver que tem analista que acredita que o preço da ação pode chegar a 5,7 e analista que acredita em 33, ou seja, é uma dúvida muito grande sobre o cenário futuro da empresa. O valor intrínseco, face aos anos de prejuízo e valor patrimonial negativo, não é possível de ser calculado. Agora, fazendo uma análise dos ganhos passados e histórico do investimento, somente quem pegou uma baixa da ação há 5 anos atrás conseguiu um ganho importante de preço da ação, mas nas outras simulações, o investimento em ação da Gol não foi interessante. E por fim, vamos fechar aqui com os pontos positivos e negativos de investimento em ação da Gol. Os custos por assento são menores do que a sua concorrente direta, a Azul. Tem uma tendência que a gente está observando da recuperação das viagens aéreas e a projeção média dos analistas é positiva, apesar de ter uma dispersão muito grande ainda. Do lado negativo, a aposta em um único modelo de aeronave com um histórico tão complicado assim de problemas, né, é um risco importante a ser considerado. A empresa deve sofrer aí com a pressão de alta das commodities, especialmente petróleo, o aumento da dívida e diminuição do caixa da empresa com a pandemia, esse é um ponto importante também, e o histórico de prejuízos, valor patrimonial negativos e sem pagamento de dividendos que a ação possui, também não é um estímulo para quem pretende investir na ação da Gol. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.